A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Aleluias. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um momento para estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus eternamente, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde estamos com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, extraindo lições maravilhosas da Palavra de Deus para nós aplicarmos no nosso viver. Lembrando que não é um curso de teologia, nós aqui não estamos procurando o significado das coisas, nós simplesmente estamos lendo a Bíblia e aplicando os ensinamentos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de responder uma pergunta de uma das inscritas, que ela perguntou que como ouvir, a voz de Deus em dias tão difíceis. A voz de Deus, ela sempre foi ouvida da mesma forma e sempre será assim. O Senhor, ele fala conosco no nosso coração, mas para que possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos gastar tempo com Deus. Nós precisamos ter o nosso momento de devocional, o momento de você senta, onde você está ali estudando a palavra de Deus, onde você está orando, conversando com o Pai. Você jejuma para quebrantar a sua carne, para você chegar mais perto da presença de Deus. Você louva, louvores que te levam ao Senhor. É como esses dias eu ouvi algo da Helena Tanuri, que ela falou uma coisa a respeito dos louvores e é uma realidade. Hoje em dia o homem, ele está fazendo louvores de si para Deus e não de Deus para nós. Nós temos que levar o nosso louvor a Deus. Aleluias, glória a Deus, engrandecer o nome dele, mostrar o quão grande e maravilhoso ele é em nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui, buscando esse crescimento espiritual diário, para que possamos vencer a cada momento. A cada dia tem o seu mal, não se engane. Hoje está bom, amanhã de repente acontece alguma coisa, não é porque eu sou azarado. Não, o Senhor Jesus, ele nos disse que a cada dia bastava o seu mal, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Amém? Glória a Deus. Então entenda o que a palavra de Deus, ela diz para mim, ela diz para você. Ela está nos dizendo que no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Jesus venceu o mundo e ele nos dá essa vitória através da sua morte na cruz e da sua ressurreição ao terceiro dia, garantindo em nós a redenção. E eu tenho aqui também outra coisa que eu gostaria de dizer, é que, meus irmãos, nós temos que entender que a maior bênção que o Senhor nos entrega é a salvação. Só em você ter a salvação, você é uma pessoa tremendamente abençoada. Tudo nessa terra é passageiro. Agora está chovendo, de repente já não está mais. Hoje você tem tudo, amanhã pode perder. Hoje você está rindo, correndo, e de repente amanhã você levanta algo que vem uma luta, vem uma guerra e você precisa chorar. Mas isso não quer dizer que você perdeu, quer dizer que tão somente você está trilhando os caminhos do Senhor na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para a leitura? Lembrando que se você sentir no coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com pessoas que têm esse mesmo intuito que você. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Você pode deixar a sua dúvida, aqui, concernente à palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Você pode deixar a sua parte, Senhor. Amém? E deixar também seu testemunho ou pedido de oração. Amém? Vamos aqui estar lendo o capítulo 4 de 2 Samuel. Glória a Deus, aonde nos diz assim: Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropa, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Paz. E era o nome de Baaná e o outro nome de Recabe. Ah, Jesus, eu li errado, gente. Vamos começar esse versículo 2, amém? Acompanha comigo?
E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram na casa de Isbosete, no maior calor do dia, quando ele estava deitado a dormir ao meio-dia. E então ali entraram até a casa, o meio da casa, como vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, na sua recâmara, e o feriram e o mataram e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, o meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, dizendo-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, a seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão e o matei em Ziclague, cuidando que eu por isso lhe alviçaras. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua cama sobre a sua casa, em sua casa sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o sangue das vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi a ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Algo muito interessante nós vemos aqui nessa palavra, que quando Isbosete descobre que Abner havia morrido, ele é tomado por um medo, por uma angústia, né? E aquilo paralisa ele. Isso não é como eu posso dizer, um adjetivo colocado apenas em Isbosete. O medo, ele é tendencioso a nos paralisar, a nos congelar, a gerar no nosso coração até ideias que não existem. O medo, ele tem um poder destruidor na vida daquele que dá lugar a esse medo. Então nós temos que entender que apenas a fé e a confiança em Deus são capazes de superar todo e qualquer tipo de medo. Porque o medo, na realidade, é a ausência da confiança em Deus. Quando nós temos medo, quando nós duvidamos, é porque os nossos laços com Deus não estão tão estreitos. Nós duvidamos que Deus se importe ou que Deus venha fazer alguma coisa por aquela situação em que nós estamos vivendo. Aqui aconteceu a mesma coisa com Isbosete. Eles desfaleceu, quer dizer, os filhos de Israel, eles tremeram, eles se apavoraram, porque eles estavam lutando contra Davi por causa de Abner, e agora Abner estava morto. Então, eles imaginaram logo o pior, quando na realidade Davi, em hipótese nenhuma, jamais quis a destruição de Israel, muito menos a morte de Isbosete. E nós vemos que aqui, homens, capitães de guerra do próprio Isbosete, vão lá e tiram a sua vida num ato de traição banal, que eles matam Isbosete dormindo,
no seu leito, dentro da sua casa. Por isso que Davi considerou Isbosete como justo, porque ele foi morto na inocência. Não pense que Deus ele se agrada quando alguém faz algo por modo de traição. Entenda aqui que esses homens chegaram para Davi dizendo: olha, Deus te entrega ao teu inimigo, quando na realidade eles estavam colocando sobre Deus uma culpa que não era de Deus, era deles. Deus não os havia mandado tirar a vida de Isbosete, muito menos daquele modo traiçoeiro. Mas eles fizeram, ainda colocaram ali, como se Deus tivesse enviado eles para fazer justiça por Davi. E ali Davi, ele fala e ele diz: porventura eu vou me alegrar? Eu não me alegrei quando Saul, no calor da batalha, chega alguém dizendo que matou ele, eu mandei tirar a vida deles. Por que eu não vou requerer o sangue de Isbosete da mão de vocês? Vocês estão entendendo? Deus, ele não se agrada de traição. Deus, ele não se agrada de modo algum em atos traiçoeiros e profanos. Muito pelo contrário, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento de afronta, se você está passando por um momento de perseguição, deixe Deus agir, não é você que vai agir, muito menos traiçoeiramente. Deus não se agrada de injustiças. Nós temos que entender isso. Amém? Aleluias, glória a Deus. E outra lição que a gente vê maravilhosa aqui é que a gente tem que ter cuidado com o sentimento de ganância. Esses dois homens, eles foram movidos por ganância, por astúcia, porque queriam ser honrados por Davi. Estavam vendo que eles, sendo chefes de Isbosete, chefe de guarda, eles tinham livre acesso à câmara do rei. Então, ali, eles se aproveitaram disso, em vez de ter lealdade àquele a quem servia, porque via que o barco estava naufragando, o que é que eles fizeram? Se levantaram traiçoeiramente. A segunda lição que eu tiro dessa palavra é: não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo, seja firme nos propósitos que Deus colocar no teu coração. Não retrocede, não muda de lado, sem que Deus não te ordene. Você vê que Davi, ele foi fiel a Deus. Ele sabia que Deus tinha elegido ele como rei, ele sabia que ele podia se apossar do trono, mas em modo algum ele jamais intentou contra a vida daqueles que faziam parte da linhagem de Saul. É tanto que aqui cita Mefibosete, né, que é o filho de Jonatas, que mais tarde, a gente vai ver lá na frente, Davi honra esse rapaz, né, essa criança nessa época aqui, que vai se tornar um rapaz e vai acabar retornando para ele todos os bens da sua família, né? Então, o que eu entendo com essa leitura de hoje? O que a gente aprende com 2 Samuel 4? Primeiro, não permita que o medo te paralise. Tenha fé e tenha confiança. Segundo, não seja movido pelo desejo de cobiça e de ganância, porque esses desejos, a tendência deles é a morte. Assim como aqui foi para esses dois homens, a morte, eles chegaram ali com sangue inocente. Inocente por quê? Porque foi morto dormindo no seu leito. Aleluias, ele não estava mexendo com ninguém, ele não estava fazendo absolutamente nada, mas foi pego traiçoeiramente por aqueles por quem ele confiava. E nós vemos o que? Aqui continua. A terceira lição que eu extraio dessa palavra, aleluias, não tente lançar sobre Deus os teus atos. Aí eles chegaram aqui para Davi dizendo: ai, Senhor, o Senhor colocou o teu inimigo nas tuas mãos. E Davi olhou sério para eles e disse: olha, se eu não me alegrei com a morte de Saul no calor da batalha, eu vou me alegrar com a morte do seu filho no leito, ele dormindo? Por acaso eu sou covarde? Você está entendendo? Não se alegre. Meus irmãos, a gente tem que entender, olha, uma coisa que no começo da minha fé me abalou muito,
foi quando eu vi no altar alguém se vangloriando pela destruição de pessoas que tinham se levantado contra a vida deles. Esse não é o Cristo que eu prego. O Cristo que eu prego, ele não vem com sede de sangue, querendo arrancar a vida dos outros e lançar ninguém no inferno. Não, muito pelo contrário. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vier a mim, de modo algum eu vos lançarei fora. O Jesus que eu creio, aleluias, glória a Deus, é aquele que diz para nós assim, olha, teu fardo está cá, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu ele requer, né, de mim e de você fidelidade, uma vida de compromisso, que possamos estar vivendo realmente a palavra de Deus e estar sendo ali ornamentados por Ele dia após dia até o dia da nossa redenção. O Deus a quem eu sirvo, o Jesus a quem eu creio, é aquele que voltará para buscar a sua igreja. É aquele que diz, eis que estou à porta e bato. Se você se constranger em abrir essa porta, se agradar, eu entrarei e cearei contigo e em ti farei morada. Esse é o Jesus que eu creio. Eu não creio num Jesus que se vinga, alguém se levantou contra mim, Senhor, vai lá e mata ele. Vai lá e lança uma enfermidade. Não. É certo que acontece com as pessoas coisas ruins que geralmente são frutos das suas próprias atitudes. Eles mesmos dão autoridade para Satanás fazer isso com eles. Não somos nós. Mas daí a eu ficar alegre, porque tem uma pessoa que se levantou contra a minha vida, ou tem uma pessoa que me traiu, e eu ficar alegre porque eu escuto que aconteceu algum mal com ela, uma doença, uma enfermidade, ou a perda de alguém. Gente, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. O nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de justiça. Sim. Mas a justiça que tem que fazer é Ele, porque a justiça dele é santa. Ele não sabe o que sai na tua boca. Antes que a palavra chegue à tua boca, Ele já sabe. Esse é o nosso Deus. Então por que não confiar nele? Por que não derramar sobre Ele as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos anseios? Por que não colocar 100% ali no altar do Senhor as nossas debilidades? Entende? Davi aqui, de modo algum, nunca se apressou, mas ele sempre soube esperar pelo momento certo, pela hora exata onde Deus ia agir na vida dele. Então não queira os outros agir na sua vida. Ai, Deus fez vingança por mim. Será? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se possível for, se afaste. Mas não fique. Ah, Senhor, destrói meus inimigos. Tem gente, meus irmãos, que leem o livro dos Salmos e não entendem. Quando alguém diz assim, olha, o livro dos Salmos é uma bênção, porque ele nos ensina a orar. Isso é verdade. Porém, nós temos que entender que nos livros dos Salmos estava ali prevalecendo a lei, estava prevalecendo os estatutos e não a graça. Os inimigos a qual hoje o livro dos Salmos falam não são aquele que falou mal de você, aquele vizinho que te perturba, aquele colega de trabalho que te persegue, aquele patrão que não te honra, aquela mulher ou aquele homem que te maltrata. Não. O teu inimigo é Satanás. É como diz Efésios 6. Amém? Em nome de Jesus. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal nas zonas celestiais. Em nome de Jesus. Vamos entender. Deus, ele não se agrada que o homem, ele se vingue. Porque a vingança pertence a ele. E ele sabe como fazer. Eu e você não sabe. A gente vê as pessoas fazendo as coisas, mas a gente nunca conhece realmente a verdadeira motivação pela qual a gente faz. E por isso muitas vezes a gente se engana. Porém, a palavra de Deus, ela nos reflete que nós devemos descansar no Senhor e entregar a Ele todas as injustiças que acontecem na nossa vida. O medo, a angústia, são coisas que chegam de repente, mas o que vamos fazer com ela é que vai fazer toda a diferença. Será que você confia em Deus sobremaneira, de tal forma que vai fazer com que você supere tudo isso? Para você alcançar essa graça, você tão somente precisa, sabe o quê? Estar na presença do Senhor. É um questionamento que já me fazem durante esses 4 anos,
do canal, as pessoas sempre fazem esse questionamento: irmã, como Deus ouvir a minha voz? Como eu vou saber que Deus está me ouvindo? Como eu vou saber que realmente Deus está me respondendo? Como eu vou ouvir a voz de Deus? É simples. Existe um momento que então somente nós precisamos se calar, ficar de joelhos e adorar o Senhor. E você vai ver que Ele vai falar coisas tremendas. Lê a palavra, porque Ele fala também através da palavra. Em nome de Jesus. Creia, acredite e confie, porque Deus, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu creio na graça, no poder de Deus derramado e emanado sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aqui a pergunta, né, que fez foi a Maria Helena. A paz do Senhor para todos. Agora, no tempo que estamos, como saber a resposta de Deus para nossa pergunta? Acabei de responder, né? Jejuando, orando, louvando e às vezes tão somente ficando em silêncio, lendo as Escrituras Sagradas, porque elas falam conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, Deus eterno, obrigado, meu Deus, por esses momentos na Tua presença. Cuida de nós, de nossa casa, nossa vida, nossa família, em nome de Jesus. Perdoa nossos erros, nossas faltas, Senhor Deus, que cometemos. Ó Senhor, 98% delas por não vigiarmos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vencer o nosso ego, a nossa vontade, a nossa carne. E faz-te presente em nossas vidas, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a vencer a cada etapa, para a Tua glória, em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos cada um que ora conosco, te apresentamos cada um que vai abrir esse vídeo e assistir, Senhor. Cuida, Senhor, e trabalha na vida deles com o que eles precisam, em nome de Jesus. Dá-nos a Tua bênção, na nossa casa, nossa vida, nosso ministério. Abençoa, Senhor, todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida, e livra-nos de todo choro, angústia, dor, má notícia e tribulação. E que a Tua bênção, que não acrescentadora, seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos e te apresentamos os cadernos de oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.